Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos processos mais fascinantes do nosso corpo. Como ele consegue treinar um verdadeiro exército de elite do zero para combater inimigos que ele sequer conhece. Bem-vindos a essa incrível escola de defensores do sistema imune adaptativo. Pois é, a grande questão é exatamente essa. Como é que o nosso corpo se prepara para um número, assim, quase infinito de ameaças que ainda nem existem? Parece mágica, né? Mas é uma proeza incrível de engenharia biológica que a gente vai desvendar agora. Bom, para a gente entender essa proeza, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos falar das defesas do corpo. Depois, como são criados os receptores únicos e o que é a tal da senha secreta, o MHC. Na sequência, as provas de seleção, o que dá errado quando a magia falha e, no final, a gente compara tudo isso com a resposta imune inata. Vamos lá! Então, tudo começa com um desafio gigantesco. O nosso corpo vive numa batalha constante contra um universo de invasores que ele não conhece, de vírus a bactérias e muito mais. E para vencer essa batalha, não dá para ser com qualquer arma. O corpo precisa de uma força de elite, os linfócitos. A gente vai focar bastante nos linfócitos T, que são tipo os soldados da linha de frente, mas também existem os linfócitos B, que fabricam as armas. O ponto é que cada um deles precisa de uma chave molecular única, um receptor, para conseguir identificar um inimigo específico. Mas aí vem a pergunta de US$ 1 milhão. Como é que o corpo cria as ferramentas certas, essas chaves perfeitas, para um inimigo que ele ainda nem encontrou? A solução do corpo é genial. Ele gera uma diversidade que é simplesmente impressionante. A gente está falando de mais de 1 bilhão de receptores diferentes, todos criados de forma aleatória. A lógica é que, por pura probabilidade, pelo menos um deles vai ser a chave certa para qualquer ameaça que aparecer. E o mais incrível, isso tudo acontece antes mesmo do corpo ter contato com o invasor. Então, o pulo do gato é esse. Essa diversidade toda não é codificada gene por gene. Seria impossível. O que acontece é uma espécie de loteria genética super inteligente. O processo pega um número limitado de segmentos de genes e simplesmente embaralha eles de forma aleatória. É esse embaralhamento que permite criar um arsenal gigantesco de receptores únicos. E aqui a gente vê o resultado final dessa loteria genética: o receptor de célula T, ou TCR. Essa é a chave única de cada célula defensora. Ele é formado por duas partes, as cadeias alfa e beta, que se juntam para criar uma forma tridimensional perfeita, que vai se encaixar em um e apenas um fragmento específico do inimigo. Ok, ter uma chave é ótimo, mas de que adianta se a gente não sabe qual fechadura testar? Os linfócitos T não saem por aí reconhecendo inimigos soltos pelo corpo. Não, eles precisam que alguém apresente esses inimigos de um jeito muito específico. E é aí que entra o complexo principal de histocompatibilidade, o famoso MHC. Vamos pensar nas moléculas de MHC como se fossem pedestais na superfície das nossas células. A função delas é ficar o tempo todo mostrando amostras do que está acontecendo ali dentro. Uma célula T só consegue enxergar um antígeno se ele estiver apresentado em um desses pedestais. Isso é que a gente chama de restrição pelo MHC. E o sistema fica ainda mais sofisticado, viu? Existem dois tipos principais desses pedestais: o MHC de classe 1 e o de classe 2. E cada um tem uma função bem específica. Eles são diferentes em quais células os possuem, que tipo de célula T eles ativam e, o mais importante, de onde vem o pedacinho do inimigo que eles estão mostrando. A via do MHC de classe I é tipo um alarme interno. Praticamente todas as nossas células que têm núcleo possuem esse sistema. Se um vírus infecta uma célula e começa a produzir as proteínas dele lá dentro, pedaços dessas proteínas são colocados nesses pedestais de classe I. Isso é um sinal claríssimo para os linfócitos T CD8+, os soldados matadores, de que aquela célula está infectada e precisa ser destruída. Já a via do MHC de classe 2 funciona mais como um relatório de inteligência. Células especializadas, como os macrófagos, agem como sentinelas, patrulhando o corpo. Quando elas capturam um invasor que estava do lado de fora, elas o destroem e apresentam os fragmentos dele nos pedestais de classe 2. Isso serve para alertar os linfócitos TCD4+, que são as maestras da resposta imune, para que elas possam orquestrar um ataque em larga escala. Mas espera aí, gerar bilhões de receptores aleatoriamente cria um problemão. E se uma célula T for inútil? Ou pior, e se ela for perigosa para o nosso próprio corpo? Para evitar esse caos, cada nova célula T é enviada para uma escola militar de altíssima exigência, o TIMO.
E lá dentro, o treinamento é duro. Cada recruta enfrenta 2 testes brutais. Primeiro, a seleção positiva. É o teste de aptidão. A pergunta é: você consegue reconhecer os pedestais MHC do nosso corpo? Se não consegue, é inútil, eliminada. Se passa, vem o segundo teste, a seleção negativa, o teste de lealdade. A pergunta agora é: você reage com força demais contra as proteínas do nosso próprio corpo? Se a resposta for sim, essa célula é perigosa, então ela também é eliminada, ou, em alguns casos, transformada em uma célula reguladora, para ajudar a manter a paz. Só os melhores se formam. Mas e o que acontece quando uma célula T perigosa, por algum motivo, consegue burlar essas provas tão rigorosas e se formar? Pois é, quando a seleção negativa falha, uma célula T autorreativa consegue escapar. E essa é a semente das doenças autoimunes. Os defensores, que não foram treinados direito para ignorar o que é do nosso corpo, começam a atacar tecidos saudáveis. A tolerância imunológica é quebrada. E o sistema que deveria nos proteger acaba se voltando contra nós mesmos. É uma verdadeira guerra civil. Agora, vamos dar um passo atrás para enxergar o todo. Como essa força de elite super treinada se encaixa na estratégia de defesa geral do nosso corpo? Bom, o sistema imune tem 2 grandes braços. De um lado, o inato, que é a primeira linha de defesa. Ele é rápido, geral, mas não tem memória. Podemos pensar nele como os guardas de um castelo. Do outro lado, o adaptativo, que a gente explorou hoje. Ele é mais lento, mas é super específico, poderoso e, o mais importante, ele cria a memória. E eles não são inimigos, muito pelo contrário, eles trabalham juntos. O sistema inato geralmente soa o alarme e apresenta os invasores para que a força de elite adaptativa possa montar um ataque preciso e que será lembrado no futuro. No fim das contas, a grande genialidade do sistema imune adaptativo não está só na sua diversidade absurda, mas na eficiência implacável do seu processo de seleção. É esse ato de equilíbrio constante entre criar um exército vasto o suficiente para qualquer ameaça e, ao mesmo tempo, garantir que esse exército não se volte contra o próprio corpo que nos mantém em segurança dia após dia. É algo realmente espetacular.